O tratamento restaurador traumático, então, ele surge por meio do Dr. Franken, né, que ao precisar realizar tratamentos restauradores na Tanzânia, na década de 80, ele percebeu que não tinha energia elétrica e não tinha acesso às peças de mão, aos motores de mão. Então, ele, por meio dessa dificuldade, ele desenvolve uma técnica que faz com que você não necessite utilizar os motores de mão para poder realizar uma técnica restauradora. Nas primeiras vezes em que o tratamento restaurador foi feito pelo Dr. Franken, ainda não era feito com cimento de ionômero de vidro. Mas no primeiro artigo publicado por ele já havia percebido que existia a possibilidade de haver longevidade do ART se realizado da forma correta e se utilizado com um material que fosse adequado. É preciso que você entenda, querido ouvinte, que a técnica restauradora traumática, né, ela vai além do tratamento restaurador em si. Ela vai além de somente selar as cavidades e fazer uma restauração com cimento de ionômero de vidro sem usar os motores de mão. Também faz parte do ART a educação em saúde bucal, a orientação de higiene, a orientação de dieta. Também faz parte do ART a possibilidade de, por exemplo, selar molares descidos, né? Quando o paciente tem dificuldade de higienização, por exemplo. Então, o ART ele vai além de um tratamento restaurador. Ele também é um tratamento preventivo e um tratamento que busca melhorar a educação em saúde de uma determinada população. Então, a ideia central do ART é a de promoção de saúde bucal e não somente a ideia de fechar cavidades. O ART, então, se baseia na remoção do tecido cariado infectado. Ou seja, existe uma remoção seletiva do tecido cariado. E essa remoção é feita com instrumentos manuais e, após essa remoção, há o preenchimento da cavidade com material adesivo de presa química que libera flúor. Ele pode ser feito tanto no consultório ou no campo também. Quando a gente vai fazer a remoção da cárie no ART, a gente precisa ser muito seletivo quando a gente está envolvendo o tecido cariado que envolve a parede pulpar. Primeiro porque, claro, quando a gente está realizando, por exemplo, o tratamento restaurador em crianças, a gente sabe que as crianças têm uma polpa maior que os adultos, né? A gente sabe quanto mais jovem, maior a polpa. Mas não somente isso, mas também é importante a gente ser seletivo porque a gente sabe que o cimento de ionômero de vidro libera flúor e ele tem a capacidade de remineralizar a dentina. Então, não há necessidade da gente aprofundar muito a nossa cavidade, porque o CIV vai fazer com que aquela dentina que é passiva de remineralização seja remineralizada. O tratamento restaurador traumático, então, ele é um tratamento que não é provisório, tá certo? Ele é um tratamento definitivo e pode ser utilizado tanto em dentes descidos quanto em dentes permanentes. Pode ser feito também tanto em adultos quanto adolescentes ou crianças, e ele é indicado para cavidades rasas, médias, para lesões oclusais, lesões ocluso-proximais, né? Ele só não é muito indicado para lesões que sejam muito profundas ou lesões onde há grande risco de comprometimento pulpar, né? Por exemplo, a gente tem, por exemplo, lesões que existem pólipos pulpares, pólipos gengivais, e aí ele não é recomendado. Mas o ART tem muitas e muitas vantagens, né? Principalmente porque a gente não utiliza, né? Não há necessidade de utilizar anestesia, então é menos traumático para as pessoas que fazem, e as pessoas inclusive relatam isso. A gente não utiliza motores, então também é menos traumático por conta disso. Permite que haja um controle maior da dor e da ansiedade de quem está fazendo. E ele pode ser realizado no campo, ou seja, a gente pode levar saúde bucal para uma quantidade significativa de pessoas que não possuem acesso ao tratamento odontológico com frequência. Existem
diversos tipos de cimento de ionômero de vidro, mas no ART a gente geralmente utiliza o cimento de ionômero de vidro que é separado em pó e líquido, e necessariamente a gente precisa utilizar um cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade, porque ele possui as propriedades mecânicas no pó melhoradas. Então, a longevidade do nosso tratamento vai com toda certeza melhorar. Mas, além de utilizar o cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade, a gente precisa entender que o cimento de ionômero de vidro ele possui propriedades que são excelentes para o uso de uma restauração. Por exemplo, ele é biocompatível, o que obviamente vai diminuir o risco de sensibilidade após a restauração. O cimento de ionômero de vidro também possui a capacidade de se ligar quimicamente à estrutura dentária por meio de ligações iônicas. Então ele promove um selamento marginal muito bem feito, eliminando, por exemplo, a necessidade de adesivos complexos. O cimento de ionômero de vidro, além de ter uma biocompatibilidade e se ligar quimicamente à estrutura dentária, possui um coeficiente de expansão térmica muito próximo do dente, o que também ajuda a manter a integridade marginal da restauração. Diminui infiltrações, diminui deslocamentos, e aí o cimento de ionômero de vidro consegue promover junto ao dente essa interface dente-restauração muito bem feita. Por último, ele ainda consegue liberar o que eu havia dito antes, ele ainda consegue liberar íons de flúor ao longo do tempo. Então, possui o potencial ainda anticariogênico, diminuindo assim os riscos de cárie secundária, por exemplo. Então, o ART é um tratamento que tem uma longevidade grande, inclusive há evidência de que ainda em cavidades ocluso-proximais, ele mantém uma longevidade que é muito próxima da resina e do amálgama, por exemplo. Então, por que, por exemplo, o Dr. Franken, quando ele vai falar sobre o tratamento restaurador traumático aqui no Brasil, ele diz que o tratamento foi implementado, mas ele ainda é incipiente, ou seja, ele ainda está no broto. Por que ainda é difícil para a gente implementar de forma maior o tratamento restaurador traumático na atenção primária à saúde aqui no Brasil? No artigo linkado aí abaixo, da Miriam Kuhnen, ela fez um estudo com todas as equipes de saúde bucal da cidade de Lages, Santa Catarina. E esse estudo mostra que o ART, na realidade, é visto com muitos bons olhos pelos dentistas. Inclusive, 87,5% deles acreditam na eficácia e acreditam também que é um tratamento que deve ser incluído na estratégia de saúde da família. E 84% desses dentistas aplicam diariamente o ART no serviço público. Contudo, ainda existem alguns equívocos que é importante salientar. A grande maioria deles acredita que o ART ou é definitivo e provisório ou apenas provisório, o que mostra um desconhecimento teórico em relação ao tratamento restaurador traumático por profissionais que aplicam essa técnica diariamente. Esse gap de conhecimento, inclusive, pode fazer com que haja ineficácia no sucesso da restauração, porque apenas 46,8% deles relataram alcançar sucesso no tratamento, o que está muito, muito, muito longe do ideal. A maioria ainda acredita que o ART é apenas utilizado em dentes descidos, o que se comprova, de novo, um desconhecimento teórico. A Ana Cláudia Chibinski, odontopediatra e um estudiosa do tratamento restaurador traumático, com até mesmo livro publicado sobre o assunto, tem um artigo que eu linkei abaixo para vocês poderem dar uma olhada, onde ela avalia a percepção do ART por dentistas e gestores que trabalham na atenção primária à saúde lá no Paraná. E ela revela, nesse artigo, que pouco mais de 70% deles disseram que o ART é utilizado de forma corriqueira ou pontual nos seus municípios. Contudo, apenas 12% receberam algum tipo de treinamento sobre
o ART nos últimos 3 anos. Da mesma forma que o estudo de Kuhnen, a maioria dos dentistas acredita que o ART deve ser utilizado apenas em dentes descidos. Pouquíssimos sabem que é um tratamento definitivo, cerca de 30% apenas. Os próprios profissionais responderam que alguns desafios para a aplicação do uso de tratamento restaurador passam pela inexistência do monitoramento ou da avaliação dos resultados. A falta de treinamento também é uma questão, porque os profissionais perdem a confiança em realizar o tratamento e também relataram que eles possuem maior confiança nas restaurações convencionais e maior confiança também na utilização de brocas, o que na realidade significa que, com toda certeza, eles treinaram muito pouco a ART na época da graduação. Nesse estudo, inclusive, a própria Chibinski, né, vai dizer que aqui deveria acontecer a mesma coisa que foi feita no México, né? No México, então, houve um desenvolvimento de materiais didáticos, a organização de cursos de formações para dentistas que já haviam se graduado e também houve, principalmente, a incorporação do ART de modo obrigatório nos currículos de graduação das escolas de odontologia. Então, a gente percebe que é muito necessário que a gente eduque esses profissionais, né, para entender que o ART é um tratamento definitivo, é um tratamento que é tão bom quanto os tratamentos restauradores convencionais, e também a gente precisa treiná-los quanto à técnica. Para além da educação dos profissionais, tanto Franken quanto Chibinski acreditam que é necessário a elaboração de um sistema que permita o acompanhamento das pessoas que realizaram a ART. E isso me faz lembrar, né, que na própria UESB a gente tem a criação de um mecanismo para avaliação de índice CPOD com maior rapidez, que foi feita por um estudante de sistema de informação, né, da UESB, junto com o professor Almir e junto com o professor Manuelito, professor da Odontologia em Saúde Coletiva 1, né? Algo como isso poderia ser feito também para o acompanhamento de tratamentos restauradores traumáticos, né? A gente pode pensar em algo em relação a isso. O que a gente consegue concluir, então, é que os desafios para a implementação da ART eles podem ser superados com capacitação teórica dos profissionais e capacitação técnica também. E o alinhamento com a possibilidade de um acompanhamento desse tratamento a longo prazo. Mas, falando mais especificamente sobre o ART, o que a gente consegue entender a partir dele é que quando o tratamento restaurador traumático é utilizado da maneira que é preconizada pelos técnicos e com a técnica correta, o ART se torna uma das maiores armas que a gente possui para a promoção da verdadeira saúde bucal. O tratamento restaurador traumático, então, é uma arma poderosíssima e a gente precisa saber utilizá-lo.